Olá, pessoal! Vamos estudar agora os linfomas e o mieloma múltiplo, que é o grande representante das discrasias plasmocitárias. A gente sabe que os linfomas são divididos em dois grandes grupos: o linfoma de Hodgkin, que é uma doença única com vários subtipos, e os linfomas não Hodgkin, que englobam, no seu conceito, diversas neoplasias diferentes. A gente vai entender por que existe essa diferenciação e a utilidade prática dela. Mas antes de falar das doenças propriamente ditas, eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que é o dado mais importante para a gente pensar em linfoma, né? A presença de uma grande linfadenomegalia indolor. A gente observa aqui uma linfadenomegalia cervical na cadeia posterior, né, que está atrás do músculo esternocleidomastoide. As adenomegalias dos linfomas, elas podem aparecer em qualquer cadeia linfonodal do corpo. O clássico do linfoma de Hodgkin, por exemplo, é aparecer na região cervical, e muitos linfomas não Hodgkin também têm preferência por esse sítio. Mas, às vezes, a gente não detecta no exame físico a linfadenomegalia indolor no paciente, e sim nos exames de imagem solicitados por quaisquer motivos. Uma tomografia com linfadenomegalias importantes na cavidade abdominal ou uma radiografia de tórax com linfadenomegalia mediastinal sugere sempre linfoma. A gente sempre tem que pensar nessa possibilidade. E eu digo que a linfadenomegalia é grande, é significativa, ela tem maior probabilidade pré-teste de albergar uma neoplasia linfoproliferativa quando ela tem mais de 2 a 2,5 centímetros de diâmetro. Então, uma linfadenomegalia com características suspeitas, um grande tamanho, uma consistência aumentada, uma fixação a tecidos adjacentes, é uma linfadenomegalia que vai sempre levantar a bola, sempre levantar a suspeita por uma doença linfoproliferativa, principalmente os linfomas, porque a gente sabe que as leucemias são doenças da medula óssea que atingem a corrente circulatória. A maioria dos pacientes com leucemia, e o termo leucemia quer dizer isso, a gente já viu, tem células neoplásicas malignas circulando livres no sangue periférico. Os linfomas também são doenças linfoproliferativas, porém, de um modo geral, você não tem essa circulação no sangue periférico das células neoplásicas. Elas ficam restritas ao tecido linfóide, elas ficam restritas formando agregados linfóides, principalmente nos linfonodos. Por isso que a linfadenomegalia de grande tamanho indolor é o principal sinal da presença de um linfoma, tanto do linfoma de Hodgkin quanto do linfoma não Hodgkin, ok? Então, vamos falar, e obviamente, a gente vai ver que o diagnóstico ele requer obrigatoriamente uma demonstração histopatológica. A gente até pode puncionar e fazer um aspirado desse linfonodo, mas o diagnóstico mesmo só sai com a histopatologia, com a excisão do linfonodo e o seu estudo anatomopatológico. Eu vou explicar isso com mais detalhes adiante. Vamos falar agora dos linfomas não Hodgkin. Conceitos gerais sobre esse grupo de doenças. Os linfomas não Hodgkin, como eu já falei, são doenças, representam um grupo heterogêneo de doenças. Você tem vários tipos de linfomas diferentes, com características clínicas, epidemiológicas, imunofenotípicas, até mesmo histopatológicas distintas, mas eles são englobados dentro de um mesmo conceito de linfoma não Hodgkin pela sua similaridade de conduta e diagnóstico, ok? De diagnóstico e conduta terapêutica, melhor dizendo. Eles também têm como uma característica em comum a etiopatogênese, apesar de existirem alterações genéticas diferentes nos diferentes linfomas, de um modo geral, todos os linfomas não Hodgkin apresentam as famosas translocações cromossomiais balanceadas. O que vem a ser isso? Eu vou usar aqui o exemplo do linfoma de Burkitt, que é um dos mais agressivos linfomas não Hodgkin que existe. A gente está vendo aqui dois pares de cromossomos, ali no lado os cromossomos normais, o 8 e o 14, ok? E regiões de ambos os cromossomos que foram trocadas. Você teve uma translocação balanceada. O cromossomo 8 perdeu um pedacinho ali da sua perna, que passou para a perna do cromossomo 14, que por sua vez mandou um pedacinho da sua perna para ficar no lugar lá no cromossomo 8. Então você teve uma translocação entre segmentos cromossomiais balanceada.
né, porque não houve perda nem ganho. Na verdade, os fragmentos de cromossomo apenas trocaram de posição, ok? Qual é a importância disso? O que isso acarreta? Né? A gente está vendo aqui que no cromossomo 8, lá naquele pedacinho onde teve a translocação, existe um proto-oncogene chamado MYC, ok? O proto-oncogene MYC, ele está em estado inativo, normalmente, no cromossomo 8. Quando acontece essa translocação 8-14, aquele pedacinho do proto-oncogene MYC, quando chega lá no cromossomo 14, ele vai ser inserido numa região com alta atividade transcricional. Né? Então, eu tinha no cromossomo 8 o gene MYC, que é um proto-oncogene, é um gene que, se for ativado, leva a uma proliferação celular descontrolada, mas isso não estava acontecendo, porque no cromossomo 8 ele estava silencioso. Mas quando há a translocação, ele vai para uma região de transcrição muito ativa e passa a ser transcrito. Né? Aquele pedaço que estava inativo passa a ficar muito ativo, e isso desencadeia a neoplasia. A translocação 8-14, como a gente está vendo, ela é característica do linfoma de Burkitt, ok? Os outros linfomas não Hodgkin, cada um deles vai ter um tipo de translocação específico. Eu coloquei a 8-14 aqui de propósito, que é para você nunca mais esquecer. Né? Geralmente, quando isso cai em prova, eles perguntam a respeito dessa translocação, porque ela é muito característica do Burkitt e, obviamente, acarreta um mau prognóstico, uma doença bastante agressiva. Ok? É interessante ressaltar, né, que os linfomas não Hodgkin, eles podem ser oriundos de linfócitos B ou de linfócitos T. Eu vou falar para vocês mais adiante que a maioria é de linfócito B. E que, no caso dos linfócitos B, a translocação cromossomial balanceada geralmente coloca um proto-oncogene próximo a uma região de genes de imunoglobulina. Então, o linfócito B é a célula produtora de imunoglobulinas, de anticorpos, não é isso? E quando há uma translocação que aproxima um proto-oncogênio de uma região intensamente transcrita, né, com uma grande atividade transcricional, por ser uma região onde estão os genes da imunoglobulina, você vai ter uma grande expressão daquele proto-oncogênio. Ele deixa de ser um proto-oncogênio e se torna um oncogênio, né, um gene ativo que resulta no surgimento de uma neoplasia, uma transformação maligna da célula linfocitária, no caso do linfócito B, dando origem aos linfomas B. E se tratando dos linfócitos T, você vai ter um fenômeno muito semelhante. Né? O proto-oncogene vai ser translocado para uma região que é intensamente ativa no genoma dessas células, que é a região onde se localizam os genes para os receptores de célula T. Né? A célula T ela é responsável pela imunidade celular, né? E isso é mediado pelo receptor de célula T. Então, célula T expressa muito esse gene, essa região. Né? Quando há translocação cromossomial balanceada, você transforma novamente o proto-oncogênio no oncogênio e a célula sofre transformação maligna. Isso aqui é um detalhe, né, interessante para mostrar para vocês a importância das translocações cromossomiais balanceadas e a magnitude da atividade transcricional dos proto-oncogênios. Né? Quando surge o linfoma não Hodgkin, aquele gene que não era expresso normalmente passa a ser intensamente transcrito, né, por se localizar, de um modo geral, em regiões com alta atividade transcricional. Beleza? E dependendo do tipo celular, vai ser imunoglobulina para o linfócito B ou receptor de célula T para o linfócito T. Esse grupo heterogêneo, que contém diversas entidades diferentes, né, é muito difícil de classificar. Na realidade, não existe ainda uma classificação absoluta dos linfomas não Hodgkin na literatura. Essa classificação, costuma ser dito, ela está em constante evolução. Né? E a mais recente de todas consiste nessa tabela aqui. São múltiplas entidades diferentes, né, agrupadas dentro da alcunha de linfoma não Hodgkin. Você não precisa decorar isso aqui, tá ok? Quando as pessoas estudam linfoma não Hodgkin nos livros, né, na faculdade, elas geralmente entram em pânico, porque acham impossível decorar tudo isso aqui. E não faz muito sentido, principalmente para quem não é especialista na área, porque, como eu acabei de dizer para vocês, essa classificação está em constante evolução. Isso aqui é a versão mais recente, já foi diferente. Quando eu fiz faculdade não era isso. Né? Então, assim, isso muda toda hora, até que talvez um dia se chegue, né, numa classificação perfeita
ou se chega à conclusão que não vai dar para ter uma classificação tão perfeita assim, ok? O fato, minha gente, é que para a prova de residência, você tem que saber o seguinte, que 85% dos linfomas não Hodgkin são do tipo célula B, ok? E os 15% restantes são originados nas células T. Né? Então, os linfomas de linfócitos B são o tipo predominante. Os linfomas são classificados em dois grandes grupos em função de características prognósticas, de características relacionadas à sua atividade biológica. A gente tem os linfomas indolentes e tem os linfomas agressivos. Em relação ao quadro clínico, já vimos que o principal achado, né, que sugere a presença de um linfoma é a linfadenopatia, né, uma linfadenopatia grande, ok? Com mais de 2 a 2,5 centímetros. Essa linfadenopatia ela pode ser isolada, presente em apenas um único linfonodo ou uma única cadeia linfonodal, ou ela pode ser difusa, né, acometendo duas ou mais cadeias contíguas ou não, ok? Além disso, essa linfadenopatia pode ter distribuição central ou periférica ou ambas, né, uma distribuição disseminada. A distribuição central é aquela que está dentro das cavidades corpóreas. Eu tenho linfadenopatia no mediastino, tenho linfadenopatia no abdômen, tenho linfadenopatia pélvica, ok? Ou periférica, né, as cadeias cervicais, as cadeias axilares, as cadeias epitrocleares, inguinais. E a gente ainda pode considerar que a linfadenopatia, né, pode vir acompanhada de manifestações extranodais e que também alguns pacientes não têm exatamente linfadenopatia, né, pelo menos não no primeiro momento. Eles abrem, às vezes, o quadro com um sítio extranodal de surgimento da doença. É o caso do linfoma malte no estômago. Né, o sítio extranodal nesses pacientes é a mucosa gástrica. Okay? E muitos pacientes com linfadenopatia evidente desenvolvem também lesões metastáticas, por assim dizer, de um linfoma não Hodgkin, como a infiltração da pele, a infiltração do tecido nervoso central, a infiltração do testículo, infiltração do tubo digestivo, infiltração de órgãos genitais, do rim, dos olhos, de qualquer lugar do corpo, ok? E a gente também deve levar em consideração que no quadro clínico dos linfomas, tanto Hodgkin quanto não Hodgkin, podem ocorrer sintomas B. Né? Os sintomas B, eles foram identificados na literatura como marcadores de pior prognóstico. Né? São manifestações sistêmicas inespecíficas, secundárias à presença de um linfoma, né? Sua atividade proliferativa, os mediadores que ele secreta, as citocinas pró-inflamatórias que ele pode secretar, ou mesmo da resposta imune do organismo contra a presença dessas células neoplásicas. O fato é que os sintomas B, conforme definidos na literatura, eles sempre acarretam pior prognóstico. Um paciente com linfoma e sintomas B, ele vai ter pior prognóstico do que o paciente com linfoma sem sintomas B. Okay? A gente vai ver no estadiamento dos linfomas, principalmente no linfoma de Hodgkin, que os sintomas B mudam o estadiamento. O que são exatamente, então, esses sintomas B? Né? Isso é um ponto importante para ser esclarecido, que muita gente faz confusão. Até questão de prova faz confusão com isso. Mas não tem nenhum mistério, porque os sintomas B são apenas esses três aqui. É a presença de febre, geralmente uma febre crônica, né, que pode ser inicialmente entendida como uma febre prolongada de origem obscura, ok? Uma febre que dura mais de 2 a 3 semanas, que você não acha a causa à primeira vista, né, se não tiver linfadenopatia periférica. Febre essa que pode assumir um padrão clássico chamado febre de Pell-Ebstein, né, uma febre variavelmente intermitente. O paciente tem febre 2, 3 dias, fica 5 dias sem febre, daqui a pouco tem 1 semana de febre, aí fica 2 semanas sem febre. Uma febre sem padrão, irregular, irregularmente irregular. A fibrilação atrial da febre, né, a febre de Pell-Ebstein, que é uma característica inerente aos linfomas, é um sintoma bem importante. A sudorese noturna, né, que aparece na tuberculose e nos linfomas, e uma perda ponderal involuntária significativa, né, representando pelo menos 10% do peso do paciente, mais de 10% geralmente, né, também é um fator de prognóstico adverso no portador de linfoma. Okay? Então, tem qualquer um desses três, ou tem os três, o paciente apresenta sintomas B. Isso é importante na avaliação clínica
porque muda a expectativa de prognóstico da doença, né? E guarda isso aqui de uma vez por todas, porque prurido, por exemplo, né, pode acontecer no linfoma, principalmente no linfoma de Hodgkin, mas não é um sintoma B, ok? Não é um sintoma B porque a literatura não identificou um prognóstico adverso, né, associado a prurido ou outras queixas. Ela identificou com essas três aqui. Por isso ela criou essa nomenclatura sintomas B, ok? Então entenda que sintomas B têm uma grande importância e são apenas esses três aqui. Então, a gente já viu as principais manifestações clínicas de um linfoma, são manifestações prototípicas, não costuma haver dificuldade no entendimento disso, né? E é importante perceber que os linfomas indolentes, né, curiosamente ou paradoxalmente, eles, de um modo geral, já estão disseminados ao diagnóstico, né? Entenda que um linfoma agressivo, ele dá sinal logo, né? Ele é uma doença agressiva que com certeza se dissemina mais rápido que o linfoma indolente. Só que ele dá sinal logo, né? De um modo geral, o paciente fica mal e recebe o diagnóstico antes da doença estar disseminada. Os linfomas indolentes não, né? Eles estão lá se proliferando, passam anos com o linfoma proliferando e quando você percebe, ele já tem linfadenopatia difusa, central e periférica, já tem invasão da medula óssea, ok? Isso aqui é uma coisa que às vezes as pessoas fazem confusão também, né? De achar que por ser o linfoma indolente, quando você descobre a doença, ela está num estágio precoce. É justamente o contrário. Os linfomas indolentes costumam ser disseminados ao diagnóstico, já inclusive com invasão da medula óssea, ok? Os linfomas agressivos, a gente costuma detectar um pouco antes disso, né? Apesar de ser uma doença com maior velocidade de disseminação. Laboratorialmente, um paciente com linfoma não Hodgkin costuma apresentar um sangue periférico normal. É diferente da leucemia, como eu falei. Não há circulação de células neoplásicas. As células neoplásicas estão lá agrupadas dentro do tecido linfóide. Okay? É muito raro que um linfoma evolua com circulação de células neoplásicas no sangue periférico. Não é impossível, mas não é característico. Beleza? E, de um modo geral, né, as alterações hematológicas, hematimétricas, elas vão representar uma doença mais avançada. Né? Você pode perfeitamente ter um linfoma, inclusive agressivo, né, como eu falei, um diagnóstico mais precoce, sem ter grandes alterações no sangue periférico. A bioquímica, né, especificamente a dosagem de lactato desidrogenase, que é uma enzima presente dentro dos linfócitos, né, e quando os linfócitos têm uma alta taxa proliferativa, essa enzima aumenta os seus níveis plasmáticos, a LDH está sempre alta no paciente com linfoma. Então, olha que interessante, né, você viu o cara com linfadenopatia, lembrou de linfoma, fez um hemograma e o hemograma não tinha nada demais, né, mas tem uma LDH aumentada. Então, você pensa assim, esse cara deve ter um linfoma. Ele pode ter o sangue periférico normal, mas ele vai ter um linfoma nessa situação, ok? E um ponto também muito importante, né? Uma vez que você pensou em linfoma e você sabe que pensou em linfoma, tem que ir no linfonodo, é a diferenciação entre aspirado e biópsia de linfonodo. É incrível como as pessoas fazem confusão em relação a esse conceito aqui. Né? Você até pode, entenda bem, você até pode fazer um aspirado de linfonodo. Né, aquela primeira fotografia que eu mostrei no início da aula, o cara com uma baita maçaroca aqui no pescoço, você pode ir lá aspirar, cara. Não tem dificuldade em fazer isso. Inclusive, você vai sem auxílio de exame de imagem, não é isso? E você dá o diagnóstico de doença maligna com o aspirado de linfonodo, porque você vai ver a célula com alterações neoplásicas, você vai fazer imunofenotipagem daquela célula, você vai dar o diagnóstico de uma célula linfocitária transformada malignamente, ok? Mas o aspirado de linfonodo não resolve completamente o diagnóstico, não resolve. Você tem que fazer a biópsia, você tem que pegar o tecido e olhar a citoarquitetura do tecido, a relação entre as estruturas teciduais e a disposição das células neoplásicas. Isso é que você tem que entender. Né? O aspirado ele dá o diagnóstico, mas não fecha o diagnóstico em definitivo. Você tem que fazer biópsia do linfonodo. E agora você vai ver claramente o porquê disso. Ó. Isso aqui é um linfoma folicular, ok? Vários linfomas não Hodgkin são subclassificados como foliculares,
porque na citoarquitetura tecidual, eles se organizam como agregados linfóides, eles se organizam, né, como folículos linfóides que estão proliferando dentro do linfonodo. Muitos, né, vão assumir esse curso aqui. De um modo geral, os linfomas indolentes vão se apresentar dessa maneira. Agora, isso aqui que você está vendo, né, que você não consegue nem distinguir cadê o tecido, é um linfoma difuso, ok? As células neoplásicas não se organizam em folículos, elas estão completamente espalhadas, infiltrando maciçamente o linfonodo, o tecido linfóide, ok? De um modo geral, os linfomas agressivos assumem uma estrutura difusa. Né? Por isso que é importante fazer a biópsia do linfonodo, porque se eu aspirar esse linfonodo aqui e aquele linfonodo lá, eu vou ver a célula, só a célula, né? Eu vou fazer um exame citológico, vou dar o diagnóstico de uma doença maligna pelas características daquela célula, mas o diagnóstico final, completo, do tipo de linfoma não Hodgkin do paciente, requer esse tipo de visualização, né, para definir se é uma lesão folicular ou se é uma lesão difusa, ok? Então, sempre tem que fazer a biópsia do linfonodo, tem que tirar fora biópsia excisional. A gente também tem infiltração na medula óssea, né? E na medula óssea, quando o linfoma não Hodgkin chega lá, de um modo geral, o que a gente observa é uma alteração característica, né? Que são esses agregados de linfócitos monoclonais de localização paratrabecular, ok? Às vezes a gente vê uma proliferação linfocitária na medula relacionada a doenças virais, a doenças autoimunes, a outros tipos de doença, né, que podem ser confundidas com as neoplasias linfoproliferativas. Mas, histopatologicamente, apenas os linfomas, né, principalmente os linfomas não Hodgkin, vão apresentar esse padrão de distribuição. Os agregados de linfócitos monoclonais de localização paratrabecular. Olha aqui, ó. A gente está vendo uma biópsia de medula óssea. Essas bolotas brancas são as gotículas de gordura que saíram da lâmina quando a lâmina foi fixada com álcool, né? E aqui, essas pedrinhas aqui, esses rochedos, né, mais escuros, representam as trabéculas ósseas. Então aqui a gente está vendo bem o que é um agregado de um linfoma difuso, né, linfocitário, paratrabecular. Você tem uma aglomeração dessas células no entorno das trabéculas ósseas, né? No caso aqui, essa medula está maciçamente infiltrada. E você consegue perceber que essa região aqui, né, essa região de celularidade aqui, ela é um pouco diferente dessa que está aqui mais para baixo. Porque são o quê? São linfócitos monoclonais. Se você botar marcadores de superfície, né, com imunofluorescência aqui, vai brilhar só nessa região. Né? Na outra região, você não vai ter tanto brilho, porque são linfócitos monoclonais. São células filhas de uma única célula neoplásica. Né? São todas células iguais, são um clone de neoplasia linfocitária. Okay? Em volta da trabécula, esse é o achado que você espera no linfoma não Hodgkin quando ele chega na medula óssea do paciente. Quando a gente tem um diagnóstico, né, você detectou que o quadro do paciente é de linfoma agressivo ou identifica outros marcadores de mau prognóstico nele, você tem que fazer também, na complementação dos exames laboratoriais, uma punção lombar. Porque os linfomas agressivos ou que têm marcadores de mau prognóstico, eles invadem as meninges, eles invadem o espaço licórico, eles invadem o sistema nervoso central, ok? Então, toda vez que você der o diagnóstico do paciente de linfoma agressivo ou linfoma de alto risco, você tem que complementar a avaliação com uma punção lombar, fazendo a citologia oncótica do líquido, beleza? Então, de avaliação laboratorial do linfoma não Hodgkin, era isso que a gente tinha para falar, né? Feito esse diagnóstico, feita essa avaliação complementar, a gente parte para o estadiamento, né, que requer exames de imagem para definir a extensão da disseminação da doença. Aqui no Brasil, a gente costuma fazer tomografia computadorizada. Você faz o verdadeiro xerox do paciente. Você faz TC de tórax, abdômen e pelve, ok? Faz com contraste, vê onde tem linfonodo aumentado, né? E, dependendo, você pode até optar por biopsiar ou não determinados linfonodos para estabelecer se aqueles linfonodos estão acometidos ou não pela doença. Modernamente, né, idealmente, a gente não faz TC nesse doente. A gente poupa ele da TC. Você vai direto para o PET scan, ok? Os livros já estão falando isso. Né, o método padrão ouro para avaliar a extensão da disseminação da doença é o PET scan.
A TC, que a gente usa muito ainda aqui, ficaria como uma segunda opção. A gente tem que fazer também biópsia de medula óssea, né, em todos os pacientes que têm linfoma não Hodgkin, sempre, para complementar o estadiamento, esperando encontrar aquela alteração importante que eu acabei de falar para vocês, os agregados de linfócitos monoclonais de localização paratrabecular. E como eu também falei, se o linfoma tiver marcadores de alto risco, né, for um linfoma agressivo, um linfoma com alterações que surgiram pior risco, a gente vai ver quais são, tem que fazer punção lombar, porque existe uma maior probabilidade pré-teste da doença ter invadido o sistema nervoso central nesses casos, ok? E, obviamente, isso muda o prognóstico do paciente. Em relação ao tratamento, as formas indolentes de linfoma não Hodgkin, né, se derem a sorte de serem identificadas no estágio inicial, o que é a exceção da exceção, elas podem ser curadas, né? É uma das poucas situações em que o linfoma não Hodgkin pode ser curado, um linfoma não Hodgkin indolente pode ser curado, é quando você por algum motivo, dá a sorte de identificar a doença no estágio inicial. Com uma cadeia linfonodal, no máximo duas, você, nesses casos, faz radioterapia localizada com intenção curativa. Mas a maioria dos pacientes não vai estar nesse estágio, né? 85% das vezes, você já vai ter ao diagnóstico uma doença disseminada, como eu havia dito anteriormente, né? E, de um modo geral, os linfomas não Hodgkin do tipo indolente, né, eles são incuráveis. Esse é um paradoxo que você tem que entender, né? Justamente por ser uma doença indolente, né, que recebe diagnóstico numa fase tardia, você não consegue mais curar ela. Os linfomas agressivos, eles têm maior agressividade biológica, né? Se nada for feito, eles vão matar 100% dos pacientes em pouco tempo, né? Mas por serem mais agressivos, né, e terem uma alta taxa replicativa, e principalmente por receberem, de um modo geral, o diagnóstico num estágio precoce, eles têm uma maior chance de cura. Então é um paradoxo, muita gente não entende isso, né? Como é que um linfoma indolente, o próprio nome está dizendo, indolente, né, tem menor chance de cura do que um linfoma agressivo, né? É justamente por causa disso. Os linfomas indolentes costumam ser detectados numa fase muito tardia, já com disseminação por todo o corpo do paciente. Os linfomas agressivos costumam ser diagnosticados numa fase mais precoce, ok? Então, entenda de uma vez por todas esse paradoxo. E aí fica claro para a gente por que, de um modo geral, os linfomas não Hodgkin indolentes, eles são incuráveis. Se eles são incuráveis, o tratamento não muda a sobrevida, né? Isso é óbvio. Eu tenho uma doença que ela não tem como ser eliminada, né? Então, por mais que eu trate o paciente, ele não vai ficar livre daquilo, não vai deixar de morrer por causa dessa doença. O paciente com linfoma não Hodgkin indolente, de um modo geral, morre por causa da progressão da doença, né? Se o tratamento não muda a sobrevida, e obviamente o tratamento é quimioterapia, né, para que eu vou fazer tratamento? Eu vou fazer tratamento se o paciente estiver sintomático, ok? Ou se ele tiver a chamada linfoma bulk, né, que é o linfoma que formou uma grande massa em alguma parte do corpo dele. Né, a palavra bulk em inglês ela quer dizer mais ou menos isso, né, uma grande maçaroca, um conglomerado de linfonodos de grande volume que, por efeito mecânico, está causando algum prejuízo à vida do paciente. Então tem lá uma lesão mediastinal grande, né, que desloca os brônquios, resulta em pneumonias de repetição, né, ou então uma grande massa abdominal que causa sintomas digestivos, saciedade precoce, dor, sensação de peso. Tem um linfoma bulk, né? Se o paciente tiver isso ou tiver sintomas relacionados à doença disseminada, a gente pode instituir o tratamento com intenção meramente paliativa. Né, você sabe que o paciente está nas fases finais da doença, né, passaram-se anos de doença em proliferação, né, e você faz o tratamento para aliviar sintomas, não com intenção curativa. Intenção curativa é só se você der sorte de pegar um linfoma indolente lá no comecinho, o que representa a minoria dos casos. Okay? Hoje em dia, os esquemas quimioterápicos incluem o rituximab, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20. O CD20 é um marcador de linfócitos, ok? Principalmente de linfócito B, né? Então, quando você faz rituximab no paciente, o rituximab depleta os linfócitos B, sejam eles saudáveis, sejam eles neoplásicos. Então, como a maioria dos linfomas não Hodgkin são linfomas de célula B, você, de um modo geral, vai fazer a quimioterapia com o esquema CHOP, ok? Associando o rituximab, o que é chamado de R-CHOP.
Isso é genérico para a maioria dos linfomas não-Hodgkin indolentes. Recentemente foi introduzido no mercado, né, um novo tipo de imunobiológico, que é muito interessante, que são chamados radioimunoconjugados. Você tem anticorpos monoclonais direcionados contra marcadores de superfície dos linfócitos que carregam na sua formulação moléculas radioativas, isótopos radioativos. Então, é uma forma de fazer uma radioterapia em nível celular, né, uma radioterapia extremamente direcionada. Esses dois exemplos aqui, que estão em uso na atualidade, já estão sendo bastante utilizados, né, e têm se mostrado superiores ao rituximab no esquema R-CHOP, né, o ibritumumab tilxetan e o tositomumab, né, um carrega ítrio 90 e o outro iodo 131, eles podem ser associados ao esquema CHOP no lugar do rituximab, eles têm maior eficácia em depletar as células neoplásicas. Ainda não está claro o verdadeiro papel deles, se eles promovem ganhos significativos de sobrevida, se eles podem curar algum doente, ainda não está claro. São drogas de introdução bastante recente. Mas eu coloquei aqui com um asterisco para lembrar que a literatura já está citando essas drogas, ok? E elas entrariam no lugar do rituximab, do esquema R-CHOP, numa tentativa de aumentar a eficácia do esquema terapêutico. Em relação às formas agressivas, o tratamento não é tão genérico assim. As formas agressivas, elas têm um tratamento um pouco mais específico, dependendo do tipo de linfoma. Eu vou citar aqui os mais importantes, aqueles que têm maior chance de serem perguntados em prova. E você vai entender por que o tratamento de cada um deles apresenta peculiaridades. O linfoma difuso de grandes células B, que é um dos principais linfomas não-Hodgkin agressivos, na verdade, é o principal tipo de linfoma não-Hodgkin, de um modo geral. Ele vai ser tratado na doença localizada com R-CHOP mais radioterapia de campo envolvido. Então, se eu tiver lá uma, duas cadeias linfonodais acometidas, eu vou fazer a radioterapia, que nem a gente fez no linfoma indolente, mas vou fazer também a quimioterapia, o R-CHOP, ou botando um imunoconjugado, um radioimunoconjugado, porque é um linfoma mais agressivo, é um linfoma que dá para curar, eu tenho que fazer um tratamento mais intensivo, e se for uma doença disseminada, não dá para fazer radioterapia no corpo todo, a gente faz 6 ciclos do R-CHOP. Okay? O paciente que recidiva após isso, eu faço transplante de medula óssea. Perceba que aqui a gente está sendo bem mais agressivo no tratamento, está perseguindo o tratamento, tratando a recidiva, inclusive. Por quê? Porque o linfoma não-Hodgkin agressivo tem maior chance de cura do que o linfoma não-Hodgkin indolente. Okay? Então a gente tem que perseguir a cura nesses pacientes sempre que possível. Existe um tipo especial de linfoma não-Hodgkin, que é o linfoma de células do manto, lá no baixo tem a região do manto, e você tem linfomas que nascem de linfócitos oriundos dessa região. Ele apresenta como peculiaridade o fato de ser refratário a essa imunoquimioterapia convencional. Então, quando o linfoma é de células do manto, não adianta dar R-CHOP para o paciente. Okay? A primeira linha já é de cara o transplante de medula óssea. E, se houver recidiva, a gente faz o ibrutinib, que é uma medicação direcionada contra alvos moleculares da célula. O ibrutinib é um modificador de sistemas enzimáticos celulares, consegue também promover benefícios na recidiva do paciente que fez transplante e voltou a ter o linfoma de células do manto. Okay? Linfoma de Burkitt ou linfoma linfoblástico, que muitos entendem que é quase que a mesma doença que a LLA, a leucemia linfoblástica aguda, é, obviamente, tratado da mesma forma. O linfoma de Burkitt ou o linfoma linfoblástico, ele vai receber o mesmo tratamento que o paciente faz na LLA, com aquelas 4 fases, incluindo a profilaxia intratecal. Em se tratando dos linfomas de célula T, a gente também tem uma peculiaridade. Os linfomas de célula T periféricos, como o linfoma de grandes células anaplásico, que é um tipo muito raro de linfoma, mas é um dos mais agressivos que existe, a gente, apesar de ser uma doença agressiva, ela é diagnosticada em estágios muito avançados, de um modo geral, porque ela tem uma rápida taxa de proliferação. Okay? E por esse motivo, a primeira linha de tratamento também é o tratamento de neoplasia hematológica mais agressivo que existe, o transplante de medula óssea.
Se o paciente recidivar o linfoma de célula T, hoje em dia existe uma nova medicação que está sendo muito falada e que vai cair em alguma prova, muito provavelmente, que é o brentuximab vedotin. O nome comercial é Adcetris. A gente tem usado ultimamente o Adcetris nesses pacientes aqui com linfoma de célula T e também como terceira linha de resgate no tratamento do linfoma de Hodgkin. Quando estudarmos Hodgkin, vamos ver lá que ele também tem papel. O brentuximab vedotin, ele está sendo muito falado por ser um tipo especial de fármaco, é a chamada imunotoxina. Trata-se de uma molécula produzida por engenharia genética, onde a gente vai ter um anticorpo anti-CD30, que é um marcador lá também para a superfície do linfócito, que vai ter na sua ponta, na sua fração constante, na sua pontinha, no seu rabinho, um peptídeo de conexão ligado à molécula de MMA. Não é Mixed Martial Arts, MMA é uma substância que é tóxica para os linfócitos, ok? Então, como é que o brentuximab vedotin atua? Você vai jogar aquela porcaria no sangue do paciente, o anticorpo monoclonal, anti-CD30, vai se ligar na célula neoplásica, ok? E esse peptídeo de conexão vai aproximar o MMA da superfície do linfócito. Então, ele vai injetar praticamente o MMA dentro da célula linfocitária maligna. O MMA é um disruptor de microtúbulos, então ele arrebenta a célula por dentro e a célula neoplásica morre. Okay? É uma imunotoxina, é uma nova classe de imunobiológico que está sendo lançada recentemente e que tem se mostrado bastante eficaz nesses pacientes. Tão eficaz que animou os hematologistas em relação ao tratamento do linfoma não-Hodgkin em grandes células anaplásico. Animou a terapia de resgate, como a gente vai ver, no paciente com doença de Hodgkin. Você tem conseguido bons resultados com o brentuximab vedotin nesses casos que até então eram dados como perdidos. Okay? Obviamente também não existem ainda dados suficientes para a gente determinar o exato papel dessa substância, desse medicamento. Inclusive estão sendo feitos estudos, dada a sua grande eficácia, de colocá-lo como primeira linha no tratamento de diversos tipos de linfoma. Pode ser que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente passe a usar só o brentuximab vedotin quando diagnostica um linfoma não-Hodgkin no paciente, ok? Ou mesmo o linfoma de Hodgkin, também já estão sendo feitos estudos nesse sentido, beleza? Então, para a gente fechar, vamos falar de estratificação prognóstica do linfoma não-Hodgkin, tem alguns detalhes interessantes. O linfoma indolente tem sobrevida média de 10 a 15 anos se você não fizer nada. Então, é uma doença que, como a gente viu, mata a maioria dos seus portadores, só que após 10 a 15 anos. E quando você descobre a doença, o paciente já costuma estar em estágio disseminado. Já em relação aos linfomas agressivos, a estratificação prognóstica pode ser feita através de um índice, que é o International Prognostic Index, o IPI, famoso IPI dos linfomas não-Hodgkin, que consiste no seguinte: são 5 fatores, ok? Para cada fator a gente dá um ponto. Então, idade acima de 60 anos, uma LDH muito alta, um performance status maior ou igual a 2, ou seja, o paciente fica acamado alguma parte do tempo, o estágio 3 ou 4, eu vou falar do estagiamento de Ann Arbor, quando a gente abordar linfoma de Hodgkin, e acometimento de 2 ou mais sítios extranodais, mais de um sítio extranodal. Se o paciente tiver qualquer um desses fatores aqui, ele soma um ponto no IPI, ok? E para todos os linfomas não-Hodgkin, a gente entende que 0 pontos agressivos, os linfomas não-Hodgkin agressivos, ter 0 pontos no IPI acarreta uma chance de 80% de cura. Então, olha como eu tinha dito, o linfoma indolente mata quase todo mundo. De um modo geral, a doença é incurável. Mais de 85% dos pacientes apresentam a doença já num estágio avançado ao diagnóstico. Aqueles que têm só 1 ou 2 cadeias linfonodais, você pode curar com radioterapia, mas a maioria você não consegue curar. Os linfomas não-Hodgkin agressivos, se não tiverem nenhum fator do IPI, eles têm mais de 80% de chance de cura. Então, apesar de ser uma doença mais assustadora, você consegue eliminá-la e o paciente ficar livre dela. Okay? Mas na medida em que ele vai somando pontos no IPI, principalmente quando ele tem 4 ou 5 pontos, menos da metade dos pacientes obtém a cura com tratamento. Mas ainda assim, você tem cura em alguns casos. Okay? Então, os linfomas agressivos, você tem que guardar essa informação, eles conseguem ser curados. Beleza?